Recebi uma dúvida a respeito de entidade que não é conhecida do Google. Vamos botar assim, né? Não é muito comum. Uma pessoa recebeu uma entidade, ela riscou um ponto, porém o nome é desconhecido. Não só em questão de pessoas que nunca ouviram falar dessa entidade, bem como numa pesquisa no Google, a pessoa que me pediu para falar sobre isso não conseguiu achar nada, nenhum material a respeito dessa entidade. Então ele ficou na dúvida se a entidade realmente era real, sabe? Então me perguntou como é que faz para identificar esse tipo de entidade que ninguém tem conhecimento, né? O que a gente faz diante de uma situação dessa, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. A criança com a qual eu trabalho, ela não é conhecida, não só de pessoas que nunca ouviram falar, bem como se você jogar no Google o nome dela, você não vai achar. Como eu sempre joguei muito com a verdade, no sentido assim, de não forçar a incorporação, de não forçar contato, de não buscar uma coisa que não estava acontecendo, então eu deixava muito fluir, até para eu mesma poder acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Eu deixava tudo a cargo da própria entidade, sempre foi assim. Vou passar para você a orientação que eu obtive da minha mãe de santo na época, que foi para eu confiar na minha mediunidade, no que eu estava vendo, ouvindo, e para que eu esperasse que a entidade passasse mais informações a respeito dela e que de forma alguma o fato dela não ser conhecida por outras pessoas influenciasse na minha confiabilidade nessa entidade, entendeu? Bem como na minha autoconfiança como médium mesmo, como pessoa que está lidando com aquilo ali. Então ela pediu para que eu não me influenciasse pelo fato da entidade ser desconhecida. E o nome dessa criança é Aninha, Aninha do Cemitério. Ela também atende como Ana, mas até mesmo as características físicas dela eu passei para outras pessoas mais experientes na época em busca, né, dessa informação, e ninguém conhecia realmente. Ela também deu um pontinho, né, ela riscou um pontinho, ela também passou informações a respeito da vidinha dela, das coisas dela. Mas eu entendi bem a sua questão. Você ficou meio na dúvida, assim como eu na época, sobre se essa entidade era uma entidade real, né? Ou o que diferencia a entidade que ninguém conhece de um espírito, né? Será que é um espírito se passando por uma entidade? Como é que você faz essa diferenciação? Aí é o seguinte, vai levar um pouquinho de tempo. Eu não sei se você tem mediunidade para enxergar o espírito, não sei se você consegue ver, mas quando a gente vê, é um pouquinho mais fácil porque a luz que essa entidade passa, Highlander, que saco! É terrível esse garoto. Não sei se você consegue ver, voltando ao raciocínio, não sei se você consegue ver. Sendo uma entidade de luz, puramente, né, de luz, vamos botar assim, é mais fácil você identificar quando você enxerga, porque eles têm uma certa luminosidade, especialmente criança. Eles têm um brilho mesmo, é literal isso. E a névoa, você já deve ter percebido que alguns vêm com uma névoa ao redor, né? E essa névoa que acompanha esses espíritos, que muitas das vezes depois eu fiquei sabendo que eram até outros espíritos, só que não apareciam em formato, né, de gente, geralmente também é clara. Além disso, a energia de uma entidade é geralmente muito mais forte do que de uma pessoa, simplesmente, uma pessoa morta. É muito mais forte. E sendo uma criança, principalmente, para você identificar, tem diferenças, né? No caso, eu identifiquei na época que era uma criança também porque o que ela passava no momento em que ela aparecia era uma energia, tipo assim, sabe, uma euforia, tipo alegria, sabe como é? Então dava não é um susto, mas você sentia um tipo de êxtase, sabe? Tipo assim, uma euforia mesmo. Você sente muito da personalidade da entidade. Agora, se você não vê, se você não consegue ter um contato mais íntimo, né? Se você só incorpora,
eu acredito que você tenha que esperar o tempo agir. Que foi também o que eu fiz na época, porque eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, né? Então eu preciso saber bem onde eu tô pisando e antes de eu falar, olha, é tal coisa, eu tenho que ver antes como é que funciona. E eu te aconselho a fazer isso. No caso, você vai ter que esperar o tempo de consulta que essa entidade vai dar, as coisas que ela vai passar para as pessoas, porque através daí você vai saber se é realmente uma entidade ou se é só um espírito. Então, entidades, elas costumam fazer previsões que geralmente batem com o futuro, né? Ela geralmente fala coisas que vão acontecer e realmente acontecem, bem como coisas que estão se passando nesse momento. Então, uma entidade, diferente de uma pessoa que morreu, ela vai saber de coisas que um espírito simplesmente não vai saber. Ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir tirar uma informação, porque não tem como ele saber aquilo. Outra coisa também é que a entidade, ela tem um conhecimento sobre certos assuntos que não diz respeito às pessoas normais. É como se ela fosse ligada em outro lado, então ela tem, digamos, o privilégio de receber informações que um simples espírito não vai receber. Então, à medida que você for dando consulta com essa entidade, e é bom sempre você manter também uma relação com os consulentes, né, as pessoas que se tratam com essa entidade, que é para elas irem te dando um feedback. Eu sempre fiz isso. Elas vão te passando, olha, ela me falou que ia acontecer tal coisa, realmente tal coisa aconteceu, ou ela me falou que por trás da situação tal. Qual é o teu problema, Highlander? Vem cá, olha só. Olha só. Você vai sossegar. Você tá ouvindo? Senão eu vou te prender no quarto. Até eu terminar de gravar. Seu gordinho safado. Eu até perdi onde eu tava. Então, à medida que você for dando consulta, essas pessoas vão te passando as informações a respeito do trabalho dessa entidade. Então, a entidade, ela tem uma facilidade maior de ajudar as pessoas, né? Justamente por isso que elas são entidades, né? Então, assim, o espírito, ele pode interferir na sua vida? Pode. Ele pode ajudar você a uma coisa positiva? Pode. Uma pessoa que morreu? Pode, até dependendo de onde ela estiver, dependendo do interesse dela nisso, mas é muito mais difícil, entendeu? Do que uma entidade, porque a entidade, ela tem um poder do céu, digamos assim, né? Ela tem uma centelha de poder do céu. Então, é mais fácil que ela ajude você a conseguir pequenas graças. Aí que eu te falo para você dar consulta com ela, por quê? Porque você vai ter esse feedback desses consulentes. Eles vão te falar, olha, me ajudou a conseguir um trabalho, me ajudou a melhorar de uma doença tal, me ajudou a entender a situação tal. Então, por aí você vai ver o comportamento desse espírito. Aí você vai tirar se é uma entidade ou se é uma pessoa morta, né? Vale a pena lembrar que entidades, né, espíritos de luz, principalmente, eles passam sempre informações positivas, eles passam mensagens que são construtivas na vida das pessoas. Então aí também a gente mede a natureza deles por isso, pelo discurso que eles têm. Então essas são as dicas que eu usei, que me ajudaram a perceber que eu estava lidando de fato com uma criancinha, com uma santinha, né, com o erê, não sei como você chama na sua região, mas a Aninha é realmente um anjinho. Ela é muito boazinha. Eu trabalho pouco até com ela porque, sendo muito franca, né, como sempre, eu não tenho uma afinidade com energia de criança, assim. Eu passo um pouquinho mal. Não, eu acho que talvez seja até uma questão psicológica, porque eu fico um pouco enjoada, sabe? Eu acho um pouco incômodo, sem falar que... Eu não sei, gente, eu acho que eu tenho um problema tão grande com criança, criança mesmo, né? Que não bate muito, é um tipo de gíria que eu não curto tanto, sabe? Mas a Ana, ela ajudou já muita gente. E as previsões e tudo que ela faz são sempre muito certeiras, sabe? Então, por mais que não pareça, mas é um colo, assim, certo que as pessoas têm. Inclusive que eu já tive também muito. Aplique essas coisas que eu te falei no vídeo e aguarde um tempo, depois você me fala. Eu acredito que você vai se surpreender no campo das entidades, né?
está sempre em evolução, então tudo muda muito. E eu acredito que novas criaturas vão se tornando entidades e vão adquirindo luz e vão querendo trabalhar, né? E elas têm que achar uma brecha. O que acontece? Como tem muita gente que finge, como tem muita gente que força a barra, tem umas pessoas que elas são realmente mesmo, mas elas forçam a barra para ter entidades que todo mundo tem. Ou então às vezes você chega no terreiro, o Pai de Santo te joga uma entidade que é mais comum, né, que geralmente não é todo terreiro que ele espera você se desenvolver, eles já vão jogando em cima de você e te designando determinadas entidades, e isso é muito errado. Então, se você está fazendo um desenvolvimento correto, é normal você esperar realmente, porque eu acredito que daqui para frente vai haver muito mais entidades novas, né? Se eu tivesse parado, por exemplo, num terreiro ruim, medíocre, como a gente vê a maioria deles, de que se enquadram nisso que eu tô falando, provavelmente teriam me dado Mariazinha da praia, né? Porque as pessoas já olham pra mim, elas já veem um cabelo comprido, já veem uma aparência bonita, assim, elas já acham que eu sou de Oxum ou de Iemanjá, para princípio de conversa, né? Até a hora que eu abro a boca, aí elas percebem, elas me conheceram um pouquinho, elas percebem que não é por aí. Elas já veem a ventania, né? Lá de cara. Isso quando a pessoa não tem logo uma evidência. Geralmente quem é do candomblé e tal, já olha, já percebe que eu sou de Ançã. E então já vê que uma Mariazinha da praia, a coisa não funciona muito por aqui. Mas como a minha mãe de santo era uma pessoa muito competente no cargo dela e muito correta, ela confiou nesse processo que eu estou passando para vocês e realmente a minha criança era uma criança que não tem por aí. É uma criança que a gente pode achar que era simplesmente um egum e não ter dado abertura para ela trabalhar, mas viu-se que é sim um santinho. É um santinho que eu acredito que ela deva ter outros cavalos, né, já, pelo tempo, mas é uma criaturinha muito boa. É um anjinho, literalmente. Então eu acho que você tem que dar a mesma chance aí da sua entidade se manifestar, dela trabalhar mais vezes e ajudar as pessoas, e aí você vai ter conhecimento que você está lidando com entidades de verdade. Não se preocupa com isso, porque essas coisas de de conhecer e tudo mais, isso daí é uma besteira, sabe? Deixa as coisas fluírem naturalmente que você vai ver. Até porque, sinceramente, luz e escuridão são coisas que a gente não esconde, né? A gente pode mentir, a gente estando vivo ou morto, a gente pode mentir, a gente pode falar muita coisa bonita, a gente pode ter um discurso maravilhoso, mas a energia da gente não mente. Então, não só você, como as pessoas que forem lidar com a sua entidade vão perceber que ela tem uma luz sim, e que é uma entidade sim, não só um espírito. É só questão de você dar espaço para ela trabalhar. Bom, espero ter ajudado. Beijo grande e até!